Você já sabe representar uma coleção de informações no Java utilizando um array, seja uma coleção de objetos de tipos primitivos ou strings. Porém, o array tem certas limitações, certos problemas e na prática a gente não utiliza um array para representar uma coleção de objetos e sim uma lista. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar como que funciona essa ideia de listas no Java. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e nesse vídeo vamos continuar aprendendo essa ideia de representar uma coleção de objetos, de elementos, quando a gente quer armazenar mais de uma informação no nosso programa. Então no vídeo anterior eu te ensinei como utilizar os tais dos arrays, que é um conceito bem comum nas linguagens de programação, só que eu tinha mencionado, o array ele tem algumas limitações, alguns problemas, algumas dificuldades e na prática a gente não utiliza o array para representar coleções numa aplicação. A gente utiliza essa tal de lista, então nesse vídeo eu quero te ensinar como utilizar listas como sendo uma alternativa aos arrays. Vamos lá então, objetivos desse vídeo. Você vai entender quais são esses problemas e essas limitações de um array, no caso do Java, não necessariamente é igual nas outras linguagens, e a gente vai aprender a utilizar essa tal de lista como uma alternativa aos arrays, e de quebra vamos continuar implementando o nosso sistema de gestão escolar da professora Marli, modelando as outras classes que precisamos representar aqui no código da aplicação. Beleza? Então partiu, sem mais delongas, vamos para o código. Voltei aqui para o meu IntelliJ. E aqui está o código que eu te mostrei no vídeo anterior, utilizando o tal do array. Então a gente criou esse código para representar um array de estudantes. Tem essa classe main, a pessoa roda a aplicação, ela pergunta quantos estudantes esse usuário, né, a professora Marli, no caso, quer cadastrar. A gente cria um array com esse tamanho, que é um tamanho fixo, e eu mostrei como é que faz para declarar um array usando essa ideia dos colchetes, que ele é um objeto, a gente tem que instanciar, só que aqui não é um new estudante, tem uns colchetes, então eu estou criando um array de objetos estudante. E lembra que o array na verdade não é de objeto, ele não guarda os objetos, ele só guarda a referência para os objetos que estão instanciados em algum lugar. E a gente fez esse loop, criamos esse algoritmo para enquanto o número que a pessoa digitou não foi atingido ainda, usando aqui um contador, uma variável que fica contando quantos estudantes eu já cadastrei, ele entra nesse loop, cria um objeto estudante, aqui sim está o objeto estudante, preenche as informações do estudante, que a pessoa vai digitar no teclado, e aí a gente guarda essa referência desse estudante dentro do array, usando lá as posições. E eu te mostrei também como fazer para percorrer cada um dos objetos que tem lá nesse array, as referências que estão sendo representadas nas posições do array, utilizando o tal do loop for. Te mostrei também uma representação visual de como que funciona a memória em relação a objetos, referências e ao array. E a gente parou aqui. Porém, o array ele tem algumas limitações, ele tem alguns problemas e na prática a gente acaba não utilizando o array para representar a coleção. Deixa eu te mostrar primeiro quais são esses problemas. Então vou fazer o seguinte, eu vou comentar todo esse código aqui mais uma vez. Então pronto, comentei todo o código daqui para baixo. E eu quero fazer o seguinte, eu vou criar agora um array, só que vai ser um array de números inteiros. Então vou criar uma variável var números é igual a new int, abre e fecha colchetes. Lembra que é assim que você instancia o array. Você tem que dar new, você passa qual é o tipo do array, pode ser um tipo primitivo, int, float, double, boolean, pode ser uma classe, né, de objetos, string, não importa. Você tem que dar new e para dizer que é um array vem os colchetes. E aqui vem o primeiro problema do array. Quando você cria um array, você tem que passar qual que é o tamanho, a capacidade máxima de posições que esse array vai ter. Então, eu quero criar aqui com 5 posições, por exemplo, certo? Então eu posso passar um valor aqui fixo ou eu posso ler de uma variável e passar o nome da variável aqui que seja do tipo inteiro. E aí está a primeira limitação. Uma vez que você criou o array com essa capacidade, ele sempre vai ter essa capacidade máxima. Ele não aumenta nem diminui. Então o array ele não é flexível, ele não é elástico. Tem 5, mas agora eu quero colocar mais um número, aumenta mais um aí. Não tem como. Se você precisar aumentar um array, você vai ter que escrever um algoritmo, um código que cria um novo array com um tamanho maior e copia os elementos para o novo array, copia as referências para um novo array. Então isso acaba sendo um negócio bem trabalhoso. Então aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte nesse programa. Criei o array, vou acessar as posições, lembra que começa na posição 0.
Array na posição 0 vai guardar um número, sei lá, 15. E eu vou fazer a mesma coisa para as outras posições. Na posição 1, na posição 2, 3 e 4. Na posição 1 é 15, na 2 é, sei lá, 100, na 3 é 0, na 2, aliás, é 0, na 3 é 2 e na posição 4 é, sei lá, 1998. Sei lá. São números inteiros. Já que é um array de inteiro, o que eu passo aqui para as posições tem que ser um número inteiro. Seja um número fixo ou uma variável que seja desse tipo int. Essa aqui é a ideia. E perceba, aqui eu já enchi o meu array. Eu já atribuí os elementos nas 5 posições. Começa com 0 e termina com 4. E aí que está o problema. Eu não consigo chegar aqui, ó, vou duplicar essa última linha. A array na posição 5 é igual a 9, sei lá, 888. Compila. Não tem nada de inválido nesse código. Variável números está aqui, foi declarada aqui na linha 7. Abre e fecha colchetes, beleza? A variável é do tipo array, você pode abrir os colchetes. Estou passando uma posição, é um int, e estou passando um valor para dentro que é um int. Então não tem nada de inválido em relação à sintaxe do Java. Porém, se eu rodar esse programa, é para dar um erro aqui, porque esse array eu criei com 5 posições. E eu já preenchi as 5 aqui. Eu estou tentando acessar a posição 6. Só que ela não existe, porque o meu array é de tamanho 5. Então, quando o Java chegar nessa linha aqui, é para dar algum erro. Vamos ver? Vou rodar o projeto, rodar aqui minha classe main, e perceba aqui na aba Run que acontece a tal da exception, né, que é um erro no Java. Mais adiante eu vou gravar vídeos ensinando o que é essas exceptions, como é que a gente lida com erros numa aplicação Java. Mas percebe que deu um erro, e aqui tem uma mensagem do erro, ó, e ele mostra ó, o problema. Ó. Index 5 out of bounds for length 5. Então ele está falando, olha, o índice 5 está fora das fronteiras, dos limites do tamanho 5 desse array. Então como ele tem tamanho 5 e começa com 0, a última posição é a 4, então. É sempre o número de elementos menos 1 para você descobrir a última posição do array, né? E aí ele falou, olha, o índice 5 não existe, está fora. Se o array tem 5, então é só do índice 0 ao 4. E aí está o problema. Poxa, e se aqui então, aqui eu descobri que, beleza, eu preciso... O array era na verdade para ter 6 elementos. É só trocar aqui, ó, new int para 6. Beleza, mas imagina que você quer que esse programa seja dinâmico. Então você não vai mexer aqui, ó. Você não vai mexer nessa variável no código. Se você quiser algo dinâmico de verdade, você vai ter que criar esse algoritmo que checa se o array está cheio, se tiver ele cria um novo. Ou na hora de criar um array, você já cria um array gigantesco. Posso criar um array com, sei lá, 1 milhão de elementos. Só que aí isso também vai acabar sendo um desperdício. Eu criei um array aqui com, sei lá, não sei quantas 1000 posições, e se eu só precisar usar 2, 3 posições? Eu desperdicei um pedação aqui da memória à toa. Então, essa é uma das dificuldades do array. Então, por conta dessas limitações, e no geral numa aplicação a gente quer ter algo dinâmico, o que o pessoal do Java fez? A ideia de arrays ela é uma ideia importante. Eu preciso representar uma coleção de objetos, de informações no programa. Então a gente precisa ter essa ideia de coleção. Porém, trabalhar com array diretamente está sendo trabalhoso por conta dessas limitações. O que o pessoal do Java fez? E se a gente criar uma classe e dentro dessa classe a gente esconder o array lá dentro? E aí na classe a gente declara atributos e métodos. Eu posso declarar métodos para manipular esse array, adicionar elementos, remover elementos, e esses métodos internos nessa classe escondem essa complexidade do array. Foi isso que a galera do Java fez. Então, ao invés de usar array dessa forma aqui, a gente vai passar a trabalhar com uma outra classe do Java para representar uma lista. Então, vou criar uma nova variável aqui, ó, var, vou chamar de lista, é igual a new, e agora a gente vai instanciar uma classe que é do Java, e ela se chama ArrayList. Perceba que são duas palavras, array e list. Nome da classe, a primeira letra de cada palavra é em maiúsculo. Então a letra A do array, o primeiro A, e o L do list são em maiúsculo. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, né? É assim que a gente instancia uma classe. Beleza? E aqui cuidado, aqui não é colchetes. Eu não estou criando um array. Eu estou criando uma classe que no nome dela tem array, mas não é um array. Por coincidência, o nome dela se chama ArrayList. Beleza? Então,
essa é a classe do Java e o nome da classe tem array no nome porque internamente essa classe usa um array para armazenar os objetos lá dentro. Só que aí ele encapsula, ele esconde, ele abstrai esses problemas do array e ele faz esse negócio dele ficar elástico automaticamente, sem que você tenha que escrever o código, o algoritmo para controlar tamanho de array. Então é muito mais fácil, muito mais prático. Beleza? E aí tá, criei a minha lista, como é que eu faço para adicionar aqui um número nessa lista? Será que é lista, colchete na posição 0 é igual a 10? E aí de novo, colchetes é só para array, literalmente um array. Aqui não é mais um array, é um array list, uma lista do Java, é uma classe. Então é lista ponto e perceba que tem um método aqui chamado add para a gente adicionar um elemento nessa lista. Então para adicionar um elemento na lista é lista.add e aí é um método, tem abre e fecha parênteses. O valor a gente passa dentro desses parênteses. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte. Beleza, tá aqui. Então perceba, a classe ArrayList, para adicionar um elemento no array dentro dela, você não acessa as posições do array dentro dela. Você só chama add, passa qual é o elemento que você quer adicionar. E você pode adicionar quantos elementos você quiser. Vou adicionar o número 10, o número 15, o número, sei lá, 1200, o número 999, o número 0, o número 4. Perceba, eu só vou chamando adiciona, 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 adiciona. Eu vou adicionando elementos dentro do array. E tem vários métodos nessa classe ArrayList. O add é para adicionar. Tem também lista.remove. Se eu quiser remover um elemento dessa lista e eu passo qual é o elemento, é o 999. Só que aqui você não vai passar o elemento, você vai passar o índice do elemento. Então por isso que o nome da classe é ArrayList, porque internamente ela tem um array e cada elemento fica guardado numa posição desse array. Então aqui, se eu quero remover o elemento 999, eu tenho que passar qual é a posição desse elemento. Esse é o elemento 1, 2, 3, 4. É a posição 4 então, né? Não, é a posição 3. Lembra que começa com 0. O 10 está na posição 0, o 15 na posição 1, 1200 na posição 2, o 999 na posição 3. No ArrayList também começa com 0. Ponto e vírgula aqui no final. Dessa forma eu removo um elemento específico. Se eu quiser recuperar um elemento em específico da lista, lista.get, tem um método chamado get, que é pegar em inglês. E ele também recebe como parâmetro o índice. Quero pegar o elemento que está na posição 1. Passo aqui o índice, que é o 10, né? O 1? Não, é o 15. O 10 é o 0, lembra? Sempre começa com 0. Vou reforçar várias vezes isso porque é importante. O 0 é o primeiro elemento, o 1 é o segundo elemento. Então se eu chamar um get 1, o que ele me devolve? O número 15. Posso jogar isso numa variável, int, valor, ou se eu quiser, eu posso fazer um systemout na verdade. Eu quero imprimir o elemento. Systemout.println lista.get na posição 1. Me dá o elemento que está na posição 1, que deveria ser o 15. Então, perceba, é uma classe, eu tenho que instanciar a classe, é com parênteses, não é colchetes mais. Não usem mais colchete. Colchete é só para array, literalmente array. Beleza? E é uma classe que tem vários métodos. Tem um método para adicionar elementos. Você pode adicionar quantos quiser. Tem um método para remover um elemento numa determinada posição. Tem um método, que é o remove, e o método get para pegar um elemento numa determinada posição. Bem assim. Vamos rodar o projeto aqui e ver se ele vai funcionar e se vai sair esse systemout e ele vai me devolver o número 15, que é quem está na posição 1. Vamos rodar. Run. 15. Pegou certinho o elemento. Se eu trocar aqui, ó, systemout lista.get na posição 0, deveria ser o elemento de número 10, que foi ele que está na posição 0 do meu ArrayList. Rodei, apareceu 10, perceba? Então tá aí. Ah, Rodrigo, e se eu quiser imprimir cada um dos elementos do array? Vou ter que duplicar esse código? Systemout, get na posição 0, get na posição 1, get na posição 2? Não. Lembra daquele loop for? Ele não serve para percorrer elementos numa coleção? Pode ser que eu queira percorrer um array e o ArrayList eu também consigo percorrer com aquele loop for. Então, se eu quiser fazer um for, é exatamente igual o do array. Ó. For, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Quem é o elemento que você quer imprimir? Qual é o tipo dele? É int, né? Vou chamar aqui de, sei lá,
número, dois pontos, lista, que é a variável. Beleza? E perceba que deu um erro de compilação aqui. Por quê? Tem um detalhe importante. Antes de eu te mostrar esse loop, essa lista, deixa eu até apagar aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa importante. Esse array list, ele é diferente do array, porque lembra como é que eu instanciava um array? Ó? Eu não tinha que falar new estudante colchetes. Eu estou falando colchetes é um array, só que é um array de quê? Estudante. Só que aqui no array list, eu não falei que tipo de objetos, classes que eu vou guardar nessa lista. Então, se você instanciar dessa forma, você está falando para o Java, é uma lista genérica. Eu posso guardar qualquer coisa lá dentro. Eu posso guardar o número 10, posso guardar um booleano, ó, true. Posso guardar uma string, olá. Posso guardar um objeto estudante, new estudante. Posso guardar qualquer coisa dentro da lista. Então, é uma lista meio genérica. Ela representa uma coleção de qualquer coisa. Só que, no geral, numa aplicação, quando a gente representa uma coleção, geralmente a gente não quer uma coleção de qualquer coisa. A gente quer uma coleção de um tipo específico. Não, eu quero uma lista de estudante, uma lista de turma, uma lista de inteiros, uma lista de string. Então, tem como você dizer isso para o Java também. Java, cria para mim esse array list, mas presta atenção. Esse array list aqui é só para guardar objetos string, por exemplo, objetos int, por exemplo. Você consegue forçar isso no Java. E aí o Java dá um erro de compilação se você chamar o add passando alguma coisa que não seja desse tipo que você pré-determinou. Como é que eu falo isso para o Java? Como é que eu limito o tipo de objeto que eu vou guardar nessa lista? Bem simples. Agora vai vir um novo símbolo aqui na sintaxe do Java. Na hora de dar um new aqui no array list, antes do abre e fecha parênteses, existe um símbolo aqui que é o menor que, maior que. É um símbolo que o pessoal chamou de operador diamante. Se você usar bem a imaginação, você vai ver que isso daqui parece um diamante deitado, né? Se fosse em pé, acho que seria mais fácil. É o operador diamante isso daqui. E aí, entre esse símbolo de menor que, maior que, você passa o tipo de classe que essa lista vai ser. Então, eu posso passar aqui, ó, é uma lista de, sei lá, string. E aí, perceba que agora começou a dar erro de compilação em todos os ADDs que eu passo algo que não é uma string. Passei o 10, não pode mais. Passei um true, que é um booleano, não pode. Passei uma string, pode. É uma lista de string. Passei um new estudante, não pode. Número inteiro, não pode. Número inteiro, não pode. Então, dessa forma, a gente consegue criar uma lista e restringir o tipo de elemento que vai estar lá dentro. E é assim que a gente faz no dia a dia. No geral, a gente não cria uma lista genérica de qualquer coisa. É uma lista específica. É uma lista de estudante, lista de turma, lista de curso, lista de usuário, lista de educador, lista de string, os nomes, sei lá, lista de números, as idades, as notas. Então é uma lista sempre de elementos iguais em relação ao tipo. Então, aí, no caso do Java, tem esse novo operador aí, o diamante, e dentro dele você passa a classe que ele vai representar. Beleza? Então vamos voltar para o anterior. Era uma lista de inteiros, né? Então list de int. Aí vem uma pegadinha agora do Java. Se for um tipo primitivo, int, float, double, boolean, você não passa o nome do tipo primitivo aqui. Porque nesse símbolo o operador diamante, que também é chamado de generics do Java, ele só aceita classes, ele não aceita tipo primitivo. Então, se eu passar string, funciona. Se eu passar, sei lá, minha classe estudante, também funciona. Aí só o add new estudante que vai compilar. Mas, poxa, se eu quiser uma lista de números inteiros, como é que eu faço? Aí o que o Java criou? Para cada tipo primitivo, tem uma classe que representa esse tipo primitivo. Então, se você quer uma lista de inteiros, você não passa o int primitivo, você passa integer, que é a classe que representa o tipo primitivo int. Se fosse um double, double, com a letra D em maiúsculo. Se fosse booleano, boolean, com a letra B em maiúsculo. Então aqui no generics, no operador diamante, ele só aceita classes, beleza? Então se você quer uma lista de primitivos, passe a classe que represente esse primitivo, beleza? Então agora sim eu tenho a minha lista de números inteiros.
Então, todos os ADDs que tem número inteiro, funciona. Tudo que não tem número inteiro, já dá erro de compilação. Não posso adicionar true, não posso adicionar olá, só posso adicionar números dentro da minha lista. Então, vamos deixar assim, ó. Eu tenho uma lista de inteiros que tem dentro dela, na posição 0, número 10, na posição 1, número 1200, e aí vai. Beleza? E agora eu consigo fazer o loop. Eu posso fazer um for, e agora sim, nesse for, se eu passar int, ele aceita, porque ele sabe que aquela lista é de inteiros. Então aqui int número 2 pontos, lista, abre e fecha a chave. Então lembra da sintaxe aqui do for. O for, como é que ele funciona? Para cada elemento do tipo, aqui eu passo o tipo int, o nome da variável que vai apontar para cada elemento enquanto ele está percorrendo, 2 pontos, cadê a lista desses elementos desse tipo aqui? Então agora compila. E aí eu posso colocar aqui um systemout.println número. Olha que legal. Então eu também consigo percorrer uma lista da mesma forma que eu consigo percorrer um array. Então agora se eu rodar o programa aqui, o que ele tem que exibir no console? 10.200.999.04. Errado. Porque olha aqui, ó, em cima do systemout eu removi um elemento na posição 3. Posição 3 é quem mesmo? Ah, é o 999, né? Errado. É o 0, porque começa com 0, lembra? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, é o 0. Então esse cara foi eliminado aqui, ó, nessa linha do remove. Então na hora de eu fazer o loop, ele vai imprimir só o 10.200.999.4. Porque não tem mais esse elemento, porque eu removi ele antes de fazer o loop. Vamos rodar aí, testar. Vamos executar. Beleza? E olha aqui, ele imprimiu certinho, ó, 10.200.999.4. Eu removi o elemento 0. Se eu comentar essa linha que está removendo o elemento na posição 3, aí sim, na hora de fazer o loop, o item que está na posição 3, que é o 0, ainda está dentro da lista, ele não foi removido. Vamos rodar o programa e verificar. Olha lá, 10.200.999, 0, e aí o 4, que é o último elemento. Então, é assim que se trabalha para representar coleções no Java, utilizando esse tal de array list. O nome é array list porque internamente tem um array. Só que a gente não se preocupa mais com array, com os colchetes, com as posições. A classe ArrayList que se vira para cuidar desse array internamente. E eu manipulo esse ArrayList com esses métodos, add, remove, get para pegar um elemento específico, posso fazer um for para percorrer cada um dos elementos. Assim a gente trabalha com listas para representar coleções. Beleza? Então essa que era a ideia que eu queria mostrar nesse vídeo. E para fechar, vamos continuar a modelagem do nosso sistema aqui de gestão escolar? Agora que a gente já aprendeu como representar uma coleção usando o tal do ArrayList, já começa a ficar interessante, a gente já consegue modelar melhor as classes que representam os conceitos importantes desse projeto. Então, por exemplo, a gente tem a classe estudante. Estudante tem nome, telefone, endereço e o responsável. Temos a classe turma. Turma tem um código? Tem, se ela está finalizada ou não. E a turma, ela tem um conjunto de estudantes. Quem são os estudantes dessa turma? Opa, então a gente precisa de mais um atributo aqui, ó. Estudantes. É assim que declara atributo? Só colocar o nome? Não, né? Tem que colocar o tipo. Opa, aqui não é estudante, porque não é só um único estudante. Ah, vamos usar o array. Não, não usa mais o array. Então tira esses colchetes. Use o array list. Então aqui vai ser um array list e nos generics, no operador diamante, coloca restringe, que vai ser um array list de estudante. Beleza? E olha que interessante, essa classe ArrayList do Java, para você utilizá-la, tem que fazer a importação. Aqui o IntelliJ ele já importou sozinho para mim, ó. Lá na linha 1 da minha classe turma. Import java.util.arraylist. Essa tem que importar, assim como a classe scanner que a gente fez o import lá na classe main. Beleza? Algumas classes do Java tem que importar, outras não. Depois eu vou te explicar o porquê disso. Beleza? Pronto. Então percebe? Agora começa a ficar melhor aqui a modelagem do sistema.
Eu tenho classes que vão ter atributos que são simples, por exemplo, o nome é só um nome, é string. Telefone é só um telefone, é string. Endereço é só um endereço. Agora, na classe turma, poxa, a turma tem estudantes, vários estudantes. Lista, vamos usar uma lista. Então, o atributo aqui ele pode ser um array list. Essa aqui é a ideia, beleza? E a gente consegue trabalhar com esses objetos. Por exemplo, vou voltar lá para a classe principal, vou comentar aqui em cima. Esse aqui aqui foi só um exemplo que eu te mostrei para trabalhar com lista, mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Quero criar um estudante aqui, ó. Vou fazer fixo aqui no código só para agilizar. Var estudante, vou chamar de E1, vou abreviar aqui a variável. Inclusive essa não é uma boa prática. Nunca coloque o nome da variável encurtada aqui, né, abreviado, porque senão outra pessoa que for olhar esse código, que diabos é E1? Não está claro aqui, então sempre coloque o nome descritivo. Aqui eu vou colocar resumido só para agilizar aqui. Então é igual a new estudante, e esse estudante é nome é igual a Rodrigo. Vou preencher só o nome, não é obrigado a preencher todos os atributos. E eu vou duplicar essas duas linhas aqui, ó. Vou criar 3 estudantes. Tem o estudante E2, que o nome até digitei o nome errado aqui, ó, Rodrigo. O segundo estudante é a Ana. E o E3, o estudante 3 é a Maria, por exemplo. Beleza. Criei 3 estudantes. Quero guardar esses 3 estudantes numa lista. Vou criar aqui uma lista de estudantes. Var lista é igual a new array list, nos símbolos aqui, né, o diamante, vou dizer que é uma lista de estudante, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Quero adicionar os 3 elementos, o E1, E2 e E3 nessa lista. Como é que eu faço? Lista.add, passa a variável E1. Essa linha compila? Compila. Eu estou adicionando uma variável E1. Qual é o tipo dela? Tá aqui a declaração, eu declarei como var, mas o Java vai olhar para o que eu passei depois do igual. New estudante. A variável E1 é uma referência que aponta para um objeto estudante. Minha lista eu criei como sendo de estudante. Então, beleza, posso adicionar o E1, posso adicionar o E2, posso adicionar o E3. Pronto. Já tem aqui 3 estudantes e uma lista contendo esses 3 estudantes. Agora eu quero criar uma turma e dizer que aquela lista de estudantes da turma aponta para essa mesma lista aqui que eu chamei de lista. Como é que a gente faz? Quero criar um objeto turma, var turma1 é igual a new turma1 ponto código é igual a t01, imagina que esse é o código da turma, e turma1 ponto variável atributo estudantes é igual a, eu tenho que passar alguma coisa que seja uma lista de estudantes. Minha variável lista. Essa minha variável lista não é um array list de estudante? Beleza, dentro da turma tem a variável, tem um atributo estudantes, que é um array list de estudantes. Então eu posso passar dessa forma. Então pronto, associei a turma com os estudantes. Beleza? Bem legal. Inclusive eu nem precisaria dessa variável lista aqui. Eu já poderia criar dentro da própria turma, né? Para ficar mais fácil. Eu poderia fazer assim, ó, nessa minha linha 25, ó. Turma1.estudantes é igual a new. Vou trazer esse new array list para cá. Ó. New array list. Apago aquela variável lista. E agora, em vez de adicionar o E1, E2, E3 naquela variável lista, eu apago isso daqui e adiciono direto na lista de estudantes da turma. Então, turma1. Atributo estudantes não é uma lista, o atributo estudantes? Então, tem o método add e eu tenho que passar alguma coisa que seja um estudante. Passo o E1, passo o E2, passo o E3. Pronto. Nem preciso criar uma variável lista para depois passar ela para a variável estudantes. Já no atributo estudantes eu já preencho aqui, instancio a lista e vou navegando entre os objetos. Turma1 é o meu objeto turma. Dentro dele tem um atributo estudantes, que é um outro objeto array list. Dentro dele tem um método add para eu adicionar elementos. Essa aqui é a ideia. Beleza? Eu posso fazer um for para percorrer esses elementos. For estudante, que é o tipo, vou chamar aqui de estudante, 2 pontos, cadê a lista?
turma1.estudantes. Dentro da variável turma1 tem o atributo estudantes e ele é uma lista de estudante. Aí eu posso dar um system out aqui, estudante.nome. Então ele vai percorrer cada estudante e imprimir o nome. Então essa minha variável estudante, na primeira iteração do loop, está apontando para o estudante 1, na segunda aponta para o segundo, na terceira aponta para o terceiro. Então aqui ele deveria imprimir os 3 nomes, ó, Rodrigo, Ana e Maria. Será? Vamos rodar e descobrir. Rodrigo, Ana, Maria. Deu certo. Imprimiu os nomes de todos os estudantes que estão dentro da turma. Então, é assim que funciona essa parte de relacionamento entre objetos. Um objeto é composto por outro objeto. E pode ser uma lista. Uma turma pode ter um único estudante ou pode ter uma lista de estudantes. Essa que é a ideia. Beleza? E aqui tá um exemplo prático que a gente faz no dia a dia. A gente não trabalha com arrays, a gente usa a classe ArrayList e internamente ela esconde um array, mas tem um array dentro dela. Por isso que a gente acessa os elementos pela posição, pelo índice, porque tem um array interno, só que ela esconde isso. E essa ArrayList ela é flexível. Em nenhum momento aqui eu tive que dizer quantos elementos tem lá dentro. Quando eu instancio um ArrayList, o Java cria um array interno com determinadas posições, mas se estourar esse limite, ele internamente cria um novo array maior e copia os elementos para o novo array maior. Ele faz isso para mim, para que você não precise escrever esse código aqui, ficar controlando o tamanho de array. Isso é coisa técnica, o Java já fez para você. Está lá na classe ArrayList. Use a classe ArrayList, que ele já escondeu essa parte chata de manipulação de arrays. Beleza? Se você já conhece um pouquinho mais do Java, talvez você esteja se perguntando, poxa, Rodrigo, mas tem uma outra classe aí, ó, que não é o ArrayList. Tem uma classe que se chama LinkedList. E aí tem que fazer um import dela. Ó, ele importou aqui, LinkedList. E aí ele está dando erro porque lá na classe turma, a variável aqui está como ArrayList. Ó. Eu teria que trocar para LinkedList e trocar o import. Ele fez aqui um import, esse import aqui tá... Percebe que ele está meio apagado aqui, porque eu estou importando uma classe que eu não tô utilizando. Posso apagar esse import, deixar só o do LinkedList, que é o que está sendo utilizado. E perceba que o código continua funcionando igual. Ó. Não mudou nada. Se eu rodar o programa, vamos rodar. Rodrigo, Ana e Maria. Imprimiu todo mundo certinho. Ué, tem 2 classes para trabalhar com lista no Java? Sim. Tem 2, tem 3, tem várias classes. Mas depois, no próximo vídeo, eu te explico a diferença entre essas classes, por que tem várias classes e por que os métodos são iguais, tudo funcionou igual aqui. Esse é assunto para um outro momento. Deixa eu dar um Ctrl Z, voltar aqui para ArrayList, beleza? Depois você vai entender com calma esses outros tipos, só para não alongar muito esse vídeo. Bacana? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, onde eu te ensinei a utilizar o tal do ArrayList como uma alternativa aos arrays. E eu te vejo num próximo vídeo, onde a gente vai continuar desenvolvendo aqui o nosso sistema de gestão escolar para a professora Marli, aprendendo Java enquanto isso. Valeu, um abraço e até mais.